Hoje eu gostaria de falar sobre vida de adoração. O que é uma vida de adoração? Eu quero convidar você a refletir na palavra do Senhor Jesus, na palavra de Deus, a qual deixou para nós, para que nós possamos ser os pés dele, o corpo dele aqui na terra. Amém? Então abra sua Bíblia nesse momento, em Gênesis capítulo 22, porque nós vamos entender o que uma vida de adoração requer de nós. Então eu quero que todos nós possamos entender melhor o que é ser realmente um adorador verdadeiro, aquele que adora em espírito e em verdade, aquele que realmente expressa o amor de Deus sobre as pessoas de forma sincera e de forma verdadeira, não só cantando, não só pregando, mas de todas as formas, por meio da arte, como o Annalise fez aqui, uma bênção. Então, quero que todos nós possamos entender o que uma vida de adoração requer de nós. Não estou falando somente de arte, de talentos e dons, mas também por meio de posicionamento, por meio de uma vida realmente mudada. Então é isso que eu quero, em nome de Jesus e por meio dele, que a gente possa compreender e tomar essa palavra para si, sair daqui com ela guardada em nosso coração. Amém? Então Gênesis capítulo 22, quem achou diga amém. A partir do versículo 5, e eu quero destacar três coisas importantíssimas, três lições importantes para nós, que vai nos mostrar e vai nos ajudar a entender o que uma vida de adoração requer de nós. Gênesis capítulo 22, no versículo 5. Amém? Vamos ler. Disse a ele e a seus servos, no caso Abraão aqui, tá? Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Amém? Então Abraão aqui ordena aos seus servos, aos seus escravos, né? Que permanecesse ali onde eles estavam, naquele lugar, pois ele continuaria a caminhada junto com seu filho. E todos nós conhecemos essa história onde Abraão Deus pede a Abraão que fizesse um sacrifício a ele, e esse sacrifício era entregar o seu próprio e único filho em sacrifício ao nosso Deus. E por mais que a gente tente imaginar essa situação, o quanto foi difícil, eu imagino Abraão receber aquela notícia, pois era seu único filho, uma pessoa muito importante para ele, algo muito importante, uma coisa valiosa para Abraão. E mesmo assim, ele, sem reclamar, sem questionar aquele direcionamento do Senhor, aceitou e levou o seu filho para sacrificá-lo. E aí vamos à primeira lição, porque neste momento Abraão renuncia, e essa é a primeira lição. Uma vida de adoração, a vida de um verdadeiro adorador, ela precisa dessa primeira lição: renúncia. E o que é renúncia? Renúncia é a ação de negar ou rejeitar aquilo que é importante para nós. É consagrar, vamos dizer, num contexto bíblico, que renúncia é consagrar a nossa vida por inteiro a Deus, confiando nele em tudo. E era esse o sentimento que eu creio que Abraão tinha ali naquele momento, e por isso ele não questionou a Deus no momento em que Deus pede o seu filho em sacrifício. E sabemos como a história continua, mas eu quero que você abra aí a sua Bíblia agora e folheie lá para Lucas capítulo 14, pois vamos entender um pouco melhor
do que se trata essa renúncia no contexto bíblico, ao qual precisamos para que a nossa vida tenha os princípios básicos de um adorador, um verdadeiro adorador, aquele que nega os seus próprios interesses para fazer a vontade de Deus. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Abra aí. Lucas capítulo 14. Quem achou, diga amém. Versículo 25. Diz assim: certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Versículo 31 continua dizendo assim: se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000 soldados, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isto, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. E Jesus conclui dizendo assim: assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. Diga amém. Isso é renúncia. Deixar os seus interesses para trás e fazer a vontade de Deus. Pois se não fizermos isso, se não formos capazes de largar o que importa realmente para nós, para fazer o que a vontade de Deus quer que seja feita, não somos verdadeiros adoradores. Me desculpe, isso também é para mim, isso é forte, isso é pesado. Mas se não formos capazes de fazer isso, não somos adoradores verdadeiros dele. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Folhei sua Bíblia agora para Tito capítulo 2. No versículo 11, eu quero que você entenda profundamente do que se trata essa renúncia. Tito, capítulo 2, versículo 11. E vai dizer assim: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Diga amém. Isso é renúncia. Eu e você estamos abdicando de tudo o que podemos ser ou ter para viver a vontade de Deus, confiando completamente nele. Mais do que a nós mesmos, mais do que ao mundo, mais do que a qualquer pessoa que possa oferecer uma proposta muito boa a nós. Confiamos ainda assim em Deus e na vontade dele, para que a vontade dele seja feita aqui na terra como é no céu. Amém? Então, a primeira lição, estamos falando sobre renúncia, pois precisamos nos despedaçar, vamos dizer assim, deixar tudo o que nos interessa para fazer a vontade de Deus. E eu ainda quero encerrar essa primeira lição no capítulo de Mateus, lá em Mateus 16, folhei sua Bíblia. Mateus 16, versículo 24.
Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24, que vai dizer assim: E Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja bem, mais uma vez e agora o próprio Jesus está dizendo para todos nós aqui: se alguém quer vir, quer ser meu seguidor, deixe seus interesses de lado, deixe o que você acha que é importante para você e faça a minha vontade. Esse é o meu discípulo, este é o meu seguidor. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Essa é a renúncia que um verdadeiro adorador, aquele que se julga e se auto-intitula: eu sou adorador de Cristo, eu sou um verdadeiro adorador. Mas você é capaz de renunciar? O que eu e você estamos dispostos a deixar para trás hoje? O que você tem, a sua família, qualquer coisa. Eu sei que é pesado, mas não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo que se eu e você amarmos mais os nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos, os nossos irmãos, mais do que a Deus, não somos seguidores dele. Então hoje, olhe para si mesmo, feche seus olhos, olhe para si mesmo e diga ao Senhor, se você está assim, se você hoje é capaz de abandonar um interesse, algo que importa muito para você, para fazer a vontade do Pai e confiar nele. Se você ainda não consegue, se eu ainda não consigo, peça ajuda a ele, pois ele disse que não nos abandonaria e ficaria conosco por toda a nossa vida, nos ajudando em tudo. Então a primeira lição para uma vida realmente de adoração verdadeira e sincera é a renúncia. Nós precisamos deixar nossos interesses de lado para fazer a vontade do Pai. Diga amém. Então, por meio desses textos, a gente compreendeu o que é renúncia, e agora a gente pode entender um pouco, né, do que Abraão passou naquele momento de entregar o próprio filho a Deus, e não questionou. Isso é que é mais incrível, a fé de Abraão, a confiança que ele teve naquele momento, porque ele consagrou a sua vida a Deus, sabe? Ele vivendo uma vida de obediência, vivendo uma vida de renúncia, porque o que mais importava a ele está escrito no primeiro mandamento. Você quer ouvir mais de Deus? Então folheie sua Bíblia agora para Mateus 22. Pois era isso que Abraão tinha no coração. Aleluia. Mateus capítulo 22, versículo 35. E aí, nesta passagem, nesse texto, um mestre da lei, né? Um religioso, ele querendo ali intimidar Jesus ou fazer prova dele, da inteligência de Jesus e de que ele realmente era o Messias, pergunta para ele assim: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus responde: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e toda a mente. Este é o primeiro mandamento e o mais importante. Era isso que Abraão tinha no coração. Ele amava muito mais a Deus do que a si mesmo. Ele amava muito mais a Deus do que os seus próprios interesses. Ele colocava a sua confiança em Deus e não no que ele achava que poderia ser bom para ele. Quem está entendendo, diga amém. Então você compreende nesse momento o que é renúncia. Renúncia é a ação de negar, de rejeitar, para fazer a vontade de Deus no contexto bíblico. Amém? Então vamos para a segunda lição do que uma vida verdadeira de adorador, de adoração sincera nos requer. Amém? Eu quero convidar você a folhear a sua Bíblia agora para Atos capítulo 16. Lá no versículo 25.
Amém. Atos 16, no versículo 25, a partir daí. Amém? Aliás, começando do versículo 20, vai dizer assim, ó: e levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Por que eles estão dizendo isso? Porque Paulo e Silas, eles estavam indo ao lugar de oração, o lugar onde eles costumavam e iam sempre orar e adorar ao Senhor. E nesse caminho lá existia uma jovem, e essa jovem ela estava possuída por um demônio. Esse demônio dava lucro aos donos, digamos assim, daquela escrava, pois ela tinha a maldição de adivinhar, digamos assim, ela fazia adivinhações. Então Paulo e Silas ali caminhando e indo para o lugar de oração, e ela ia atrás deles e dizia: esses dois aí são servos do Deus Altíssimo, e eles estão pregando a verdadeira salvação, eles estão pregando o caminho para a salvação. E um dia Paulo se irrita, e ele vira para ela e expulsa o demônio daquela jovem. E os donos dela, revoltados, porque ali aquela jovem não daria mais lucro sem poder adivinhar nada. Então, eles se iram e pedem para que prendam Paulo e Silas. Então, por isso que eles estão dizendo aqui, o texto bíblico está dizendo que eles diziam que Paulo e Silas estavam perturbando, né, a cidade deles e propagando costumes que os romanos não permitiam e nem aceitavam que praticasse. E a partir do versículo 22 diz assim, ó: que a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido mais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora eu quero lhe atentar a esse versículo 25, porque é aí de onde vamos tirar a nossa segunda lição, que diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Diga amém, glória a Deus. Este é o poder de Deus, meu irmão. Então a nossa segunda lição está nesse texto, porque Paulo e Silas tinham algo aqui específico, pois mesmo injustiçados por algo, eles se calaram e somente foram presos. Mas eles guardavam algo precioso, específico, que um verdadeiro adorador precisa ter para que seja dito como um verdadeiro adorador. E isto era a satisfação em Deus, era a confiança em Deus. Eles estavam felizes em Cristo, eles estavam felizes no que faziam, eles sabiam em quem estavam crendo, eles sabiam que para onde quer que levassem eles e o que quer que fizessem com eles, não poderia tirar a sua alegria, não poderia tirar a sua satisfação em Deus, não poderiam tirar a sua confiança em Deus. E por isso eles foram presos. Mas isso não abalou nem um pouco, pois digo, meus irmãos, que até a mim mesmo eu poderia murmurar no lugar deles. Imagina você sendo preso injustamente. Agora você está num lugar frio, ruim, e talvez, dificilmente um de nós poderíamos não reclamar nesse momento. Mas eles fizeram diferente. Veja bem, a Bíblia diz que eles, por volta da meia-noite, estavam orando e cantando hinos a Deus. Que coisa linda. Então, veja a preciosidade de ter satisfação em Deus, no que você faz para Ele. Pois
Após o momento em que você entrega a vida para Jesus, meu irmão, você tem que ter felicidade em tudo que você faz para Ele. Porque a palavra mesmo vai dizer que a fé sem obras é morta, assim como também as obras sem a fé é a mesma coisa. Então tudo que você fizer precisa ter alegria. E eu quero só ressaltar algo e detalhar algo maravilhoso desse texto. Tem várias coisas, mas fique atento, não durma ainda. Porque, como eu disse, eles não perderam a alegria no que estavam da forma que estavam ali, né? E uma vida de renúncia e satisfação em Deus gera isso, gera confiança, gera alegria em meio às dificuldades. E mais ainda, gera autoridade para expulsar demônios, meu irmão. Gera autoridade para você tocar em alguém e ele ser curado, tocar em alguém e ele ser liberto de uma vida pecaminosa. Você crê nisso? Diga amém, em nome de Jesus. E até abalar estruturas por meio da manifestação do poder de Deus. Porque foi isso que aconteceu. Eles estavam ali presos, numa situação difícil, mas em vez de reclamar, eles estavam adorando ao Senhor. Eles estavam louvando ao Senhor. E por meio da manifestação de Deus, por meio da confiança que eles tinham em Deus, eles puderam não só abrir aquelas portas, fazer com que tivesse um terremoto ali, Deus fez isso, mas eles também, por meio disso, fizeram com que outras pessoas conhecessem o Evangelho e confessassem que o Jesus que ele cria era verdadeiro. Vocês conseguem entender isso? Então a vida de um adorador precisa que nós sejamos dessa forma. Precisamos renunciar o que nós desejamos, que achamos que é bom para nós, para fazer a vontade do Pai. E a nossa segunda lição está nos dizendo: você precisa ser satisfeito em Deus. Você pode estar sendo injustiçado agora, você pode estar sendo contrariado por alguma coisa que você faz certamente, mas quem lhe vê em secreto, esse lhe recompensará. É esse que lhe recompensará. Então você precisa saber e ter a convicção de dizer: se eu estou agindo corretamente, se eu estou buscando a santidade necessária para agradar o coração de Deus, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho colocado a minha confiança, eu sei quem é o Deus com quem tenho buscado intimidade. Esse vai me livrar da situação que eu estou vivendo agora. Independente se seja drogas, vícios, independente se seja religiosidade, porque eu sei que muitos que estão dentro dessa bolha estão querendo sair, mas não estão encontrando jeito, ou pessoas que ainda não voltaram para casa, outros que infelizmente não conseguem compreender o que Jesus quer de você, do seu coração, da sua entrega. Mas peça a Ele com sinceridade. Se você está dessa forma, peça ao Senhor: eu quero ser um verdadeiro adorador, aquele que não somente canta, aquele que não somente prega, mas confia em Ti, mas renuncia tudo para viver a Tua vontade. Diga amém. Essa é a nossa segunda lição. E eu quero fazer um alerta, não querendo sair do nosso contexto. Segura aí, tá? Mas eu quero fazer um alerta, pois algo vem me angustiando faz um pouco de tempo já, e eu preciso falar isso. Eu preciso dizer que a importância do louvor, meus irmãos, eu falo do que tenho propriedade em falar, prioridade em falar. Eu tenho que falar o que eu vivo. Meus irmãos, o louvor não pode ser desprezado da forma que está sendo. O louvor é parte da vida de um adorador. Se você contraria isso, você não está contrariando a mim, você está contrariando a Deus. Sabe, negligenciaram o louvor a Deus. Misericórdia, diga misericórdia. Tem ouvido barbaridades sobre o louvor, tem ouvido que o louvor não edifica, diga misericórdia. Meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler é uma prova de que o louvor de um verdadeiro adorador que renuncia aos seus interesses, que confia em Deus e tem satisfação nele, é capaz de abalar estruturas, de expulsar demônios. O louvor edifica sim. O louvor edifica sim.
O louvor é parte de quem tem uma vida de adoração verdadeira, meu irmão. Então não negligencie isso. Eu ultimamente tenho visto barbaridades, ouvi, mas também comprovei. Pessoas que estão vindo à igreja e estão deixando para entrar na igreja após o louvor acabar. Diga misericórdia. Se você não é capaz de louvar ao Senhor enquanto desde o início do culto até o final, então você ainda não compreendeu que esta casa pertence a Ele, e do começo ao final Ele está aqui. Diga amém. Então, por favor, meus irmãos, compreenda isso. E se for necessário, eu quero colocar textos bíblicos aqui para comprovar isso, para dizer que essa não é a minha opinião, essa é a opinião do céu, essa é a opinião de Deus. Se você está negligenciando isso, seja atento para ao menos reconhecer e voltar atrás, porque muitos têm feito isso, e eu me angustio com isso, porque o louvor é a expressão do seu amor a Deus. Se você é um verdadeiro adorador, você consegue expressar por meio do louvor, independente se dançando, se cantando, se fazendo uma oração no meio do louvor, você está expressando o amor que você sente por Deus. Amém? Então, só para a gente ver isso e você ter a certeza de que não é uma opinião minha, lá no Salmo 48, abra aí em nome de Jesus. Salmo 48. Aliás, Salmo 148, me perdoe. Eu quero lhe mostrar, tanto que no Antigo Testamento quanto no Novo, a importância que o louvor tem na vida de um verdadeiro adorador, que ama a Deus mais do que a si mesmo. E no Salmo 148, a partir do versículo 1, diz assim: todos os que estão nos céus, louvem ao Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louve ao Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem ao Senhor, pois Ele deu uma ordem, e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louvem o Senhor todo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia. Então veja que toda a criação do Senhor deve adorar a Ele. Então não é uma opinião minha, meu irmão. Não é uma opinião minha. É uma opinião do céu. E não somente no Antigo Testamento vai falar algo desse tipo. Abre em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, no versículo 5. Diz assim: na visão de João, que ele teve que o Senhor Jesus deu a visão a ele em Apocalipse, lá no capítulo 19, no versículo 5, vai dizer algo específico sobre o louvor. Diz: então veio do trono o som de uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos os seus servos,
todos os que o temem, tanto as pessoas importantes quanto as humildes. Diga amém. Então você consegue compreender que não é uma opinião minha, é uma opinião do céu. Então aqueles que têm negligenciado o louvor, aqueles que têm colocado isso de lado, achando que isso é uma coisa que a igreja tem imposto nelas, para que as pessoas tenham um impacto emocional. Não, meus irmãos, a gente precisa louvar a Deus por quem Ele é, porque Ele merece. A gente louva a Deus reconhecendo a glória e a soberania dEle sobre nós, porque se toda a criação de Deus o louva, nós também precisamos louvar a Ele. Então diga amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos voltar a nossa reflexão e vamos para João capítulo 4 e vamos para a nossa última lição do que uma vida de adoração requer de nós. Aprendemos na primeira, então, que precisamos renunciar, e descobrimos o que essa palavra quer dizer. E também vimos que precisamos ter satisfação em Deus. Agora vamos para a terceira, e lá em João capítulo 4, no versículo 20. Amém. Quem achou, diga amém. A partir do versículo 20, diz assim: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui Jesus vai a Samaria, ou Samária, não sei, mas ele vai a esse lugar e conversa com uma mulher samaritana. E ele se senta ali no poço, e a mulher vem em direção a ele e vai buscar água nesse poço. Então, no meio de um diálogo que ele tem com ela ali, porque os samaritanos tinham um atrito com os judeus, e os samaritanos diziam que ali havia um lugar de adoração, e os judeus diziam outra coisa, e Jesus ali, tendo esse diálogo com ela, nos deixa algo claro. Então, a partir desse versículo 20, ela quem está dizendo isso, a mulher diz: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus declarou, veja bem, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então a nossa terceira lição que você precisa buscar em Deus e ter a convicção de que precisa ter dentro de si para ser um verdadeiro adorador é o comprometimento, não com lugar físico, mas com lugar secreto. Amém? Algo verdadeiro. Por isso que Jesus diz em espírito e em verdade, de dentro para fora. Algo verdadeiro, algo concreto. Então a terceira lição é o comprometimento, não com lugar, mas com um lugar secreto. Então Jesus ensina aqui sobre adoração à mulher samaritana, e deixa claro que a adoração não está atrelada a um lugar. Vocês conseguem compreender isso? Mas a adoração significa uma vida, é um estilo de vida. Como a gente já veio vendo nas outras duas lições, renúncia. Na segunda lição,
onde nós podemos ver a satisfação. E agora na terceira, o comprometimento. Então, um verdadeiro adorador, ele não pode se atrelar a um lugar. Eu só adoro se eu estiver na igreja. Eu só adoro se eu estiver no meu lugarzinho. Não, meu irmão. Você tem que estar pronto para adorar o Pai, em espírito e em verdade, no lugar onde você estiver. Assim como Paulo e Silas, que foram colocados na prisão, mas as grades, aquele lugar frio, aquele lugar ruim, não segurou a adoração, os louvores, a oração que eles levantaram para o Senhor. E aquele ato verdadeiro, que foi de dentro para fora, em espírito e em verdade, foi capaz de derrubar, estremecer um lugar e abrir as portas de onde colocaram eles. E a Bíblia vai dizer, na sequência daquele texto lá atrás que a gente já viu, que o carcereiro levou Silas e Paulo para jantar na casa dele, e ele entregou a vida para Jesus. Mas não só ele, toda a família dele. Diga amém. Então você consegue compreender o que a vida de um verdadeiro adorador e os princípios dos atributos de Deus em nós é capaz de fazer? A verdade de Cristo em nós é capaz de impactar uma vida, meu irmão. A sua adoração, a sua expressão de fé, ela não precisa somente ser dita, ela precisa ser mostrada com atitudes. Você precisa se posicionar na hora certa. Você precisa ter autoridade ao falar, porque você precisa conhecer em quem você está adorando. Você precisa conhecer quem tem levantado suas orações e o seu louvor. E isto é capaz de estremecer um lugar e de converter pessoas. Pois a verdade de Cristo transbordada é a glória de Deus invadindo a vida de outras pessoas e dando a certeza de que a pessoa em quem temos crido é o Jesus de Nazaré, que vai salvar as pessoas que têm crido no Senhor e que têm buscado a Ele como único e suficiente Salvador. Amém? Então a nossa terceira lição é o comprometimento. E nós aqui aprendemos que nós precisamos adorar ao Senhor, que Jesus está dizendo aqui, vai chegar um tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Então você pode ver isso e comprovar isso por meio de pessoas que não se preocupam com o que outros acham de você ao redor, sabe? Porque você tem a convicção de quem está com você. Você tem certeza do que tem vivido por meio da Bíblia. É isso que eu quero que a gente compreenda. A vida de um adorador precisa estar ligada à palavra do Senhor. Porque a partir daqui, vivendo esta vida, vivendo a vida que Abraão buscou ter e teve, buscando a vida que Paulo e Silas buscou ter e teve, buscando a vida que João, o amado de Jesus, teve, assim nós seremos esses adoradores. Amém? Então a adoração não é um lugar, mas um estilo de vida. E nesse texto Jesus quebra um paradigma que havia ali entre os religiosos. E hoje nós podemos ver algo que me angustia mais ainda. Muitos têm voltado para aquele monte lá, onde a samaritana fala, aqui é o lugar onde existe a verdadeira adoração. Muitos estão voltando para lá, achando que a religiosidade vai levar para o céu, ao meu conforto, o lugarzinho que eu estou aqui, sabe, buscando o que eu estou buscando, da forma como eu estou buscando, já está bom. Não, Jesus, eu vou lhe seguir até aqui. A partir disso eu não posso fazer. Eu não posso amar mais o meu pai e a minha mãe. Quer dizer, eu não posso mais amar mais o Senhor do que o meu pai e minha mãe. Eu não posso amar mais o Senhor do que os meus próprios filhos. Eu não posso amar mais o Senhor do que o meu emprego. Porque se fazer a tua vontade e colocar o meu emprego em risco, eu não vou fazer a tua vontade. Diga misericórdia. Ele é o Deus que provê tudo para nós. Ele é o Deus
que caminha conosco todos os dias. Todos os dias você acorda e pode ter a oportunidade de abrir seus olhos, meu irmão, e na varanda da sua casa ou na frente, não importa, olhar para a criação de Deus e ver que a palavra não está errada. Os passarinhos, quem cuidam deles? Ninguém. O Senhor é quem dá tudo o que ele precisa para viver. E a forma dele agradecer é diariamente louvando ao Senhor. É diariamente glorificando a Deus por meio da sua vida, da forma como ele vive. Ninguém cuida dos passarinhos, somente Deus, quem dá comida e água. Ninguém cuida dos montes, senão Deus. Ao contrário, o ser humano está destruindo. Então, veja como Deus é presente nas nossas vidas. Todos vocês que trabalham, estão indo para seus trabalhos, estão indo e voltando em paz. Todos vocês estão chegando aqui na igreja, podendo ter a oportunidade de levantar suas orações e colocar sua vida no altar, porque Deus é misericordioso e lhe trouxe aqui. Então, você consegue compreender o quão longe o ser humano está de Deus, porque Ele está presente em tudo. Mas muitos retrocederam para aquele lugar, para aquele monte, achando que lá vão ter salvação, quando na verdade Jesus está aqui. Jesus está onde 2 ou 3 se sentam para falar dele, e amá-lo, e louvá-lo, e adorá-lo. Jesus está no lugar onde você o busca verdadeiramente. Amém? Então, não é necessário um local, uma reunião. Não estou falando de comunhão, comunhão é necessário, meu irmão, mas eu estou falando que a vida de adoração, ela não precisa de um local, uma reunião. Ela deve acontecer dentro de você, dentro de mim. Essa é a adoração verdadeira, entendeu? É agradar a Deus. Ela tem que acontecer por meio de um comportamento, de atitudes, postura contrária ao pecado. Tudo que o diabo te oferece todos os dias, contrarie isso, lute contra isso. Eu sei que é bom, mas Deus tem o melhor para todos nós. Confie nele. Haja como Paulo e Silas, como Abraão, porque está assim, fazendo isso, a gente vai estar verdadeiramente adorando em espírito, com sinceridade, com amor, com liberdade e em verdade, de forma que a gente em verdade possa obedecer a Deus, possa ter postura e comportamento que declare a sua fé, somente por seu jeito de se comportar nas ruas, de se comportar frente ao pecado. E santidade, meu irmão, santidade. Nós buscamos santidade, diga amém. Nós precisamos buscar santidade para agradar o coração do Senhor, para viver uma vida completa e abundante, para viver a eternidade desde já, porque a todo momento, toda vez que Jesus pregava para as pessoas, Ele curava alguém, dizia, estás curado, vá em paz, mas não peque mais. Santidade, meu irmão. Ele apresenta o reino o tempo todo para nós. Então, a gente conclui essa reflexão maravilhosa de uma vida verdadeiramente de um adorador sincero, aprendendo que precisamos renunciar os nossos interesses para viver Deus. A gente precisa deixar algumas coisas de lado para viver a vontade do Pai. A segunda lição é que precisamos ter felicidade, satisfação em quem Ele é. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos ter felicidade. Precisamos colocar nessa cabeça de todos que estão aqui que você precisa saber quem está adorando. Você precisa saber, meu irmão, Jesus. Você precisa conhecê-lo. Essa é a vida eterna. Conhecê-lo eternamente. Conhecer e querer mais os atributos dele. Então precisamos ter satisfação em Deus, porque Ele é. É simples, Ele é tudo o que você precisa. Ele é a resposta para tudo. Ele provê tudo. Ele é tudo, Ele é santo, Ele é maravilhoso. Ele é Deus. Ele é Deus e é suficiente.
E a lição, nossa terceira lição é o comprometimento, não com um lugar físico, mas com um lugar secreto. Uma vida no estreito, meu irmão, de adoração a Deus, de dentro para fora, em espírito e em verdade, de forma tão sincera, verdadeira e forte, que a sua adoração pode alcançar pessoas e tocar pessoas por meio da sua verdade, da verdade de Cristo que mora dentro de você e dentro de mim. Diga amém. Então concluímos isso, que uma vida de adoração é o que teremos por toda a eternidade. E para encerrar, eu quero que você abra em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. E versículo 8. Amém? Quem achou, diga amém. E diz assim: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, e dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Repita isso em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era. Esse é o cenário da adoração que vamos viver no céu, que já estamos vivendo na terra. Essa é a eternidade no meio de nós. Meus irmãos, eu quero que você vá para casa feliz da vida, porque se você está vivendo dessa maneira, buscando esses atributos, buscando renunciar o que lhe agrada para viver Deus, buscando ter satisfação e felicidade no que você faz por amor a Ele, e finalmente buscando ter comprometimento com o lugar secreto, você está realmente sendo um adorador, um homem e uma mulher que verdadeiramente adora ao Pai em espírito e em verdade, de dentro para fora. Aqueles que refletiram que ainda precisam melhorar, nesse momento eu quero orar ao Senhor por você e você por todos que estão aqui. Pode levantar em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor e pedir mais disso. Eu quero que o Senhor Jesus confirme essa mensagem no teu coração, pois eu nunca quis roubar a glória dele. Estou aqui para falar somente o que ele quer, e por isso que tudo foi tirado daqui, não da minha opinião. Então feche seus olhos, peça a Deus tudo o que foi dito aqui nesse lugar. Aqueles que estão vivendo essa vida, ore misericordiosamente por essas pessoas que precisam, que estão nesse lugar. Vamos, levante sua oração ao Senhor. Levante sua oração ao Senhor. Pai, eu quero somente te agradecer porque o Senhor é. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem nos dado? Nada, Pai, nada do que eu fizer pode agradecer este momento, essa oportunidade, a mensagem, essas pessoas, esse lugar. Nada que eu fizer pode te agradecer pela forma como cuida de nós e como atenciosamente tem cuidado do nosso coração e tem nos corrigido em alguns pontos, pois a tua palavra, Senhor, diz que o Senhor corrige aqueles que o Senhor ama. Então, se hoje estamos sendo alguns de nós ou todos nós estamos sendo corrigidos,
é porque o Senhor nos ama. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado por, mesmo nós tão pequenos, com tantas falhas, com tantas coisas para melhorar, ainda assim o Senhor nos quer por perto. Glória ao teu nome, Senhor, por quem tu és. Pois o que o Senhor pode fazer, eu já conheço. O Senhor é o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus que ajudou Moisés e guiou seu povo pelo deserto, que abriu o mar para que eles passassem, e do outro lado Moisés levanta um cântico ao Senhor. Naquela época, o que a palavra diz é Deus. O que o Senhor disse hoje, esse é o mesmo Deus que está aqui nesse lugar. Eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho confiado. Mas, Pai, eu sei que não sou perfeito, nós não somos perfeitos, nós precisamos da Tua misericórdia e bondade diariamente, pois precisamos de uma mudança de vida e uma transformação sincera, pois muitos de nós, ou todos, temos negligenciado algumas coisas que não Te agrada, que está fora da posição bíblica que precisamos ter. Então, Deus, tende misericórdia da Tua igreja, Pai. Eu clamo ao Senhor nesse momento, que derrame sobre a Tua igreja nesse momento misericórdia, graça, glória, convicção. Pai, que todos nós possamos confessar os nossos pecados a Ti e dizer o que realmente estamos passando, dizer o que realmente temos faltado com o Senhor, para que o Senhor nos ajude. Nos ajuda, Deus, a melhorar, pois eu creio em uma igreja limpa, pura, que busca santidade todos os dias, que guerreia contra o pecado, que quer se purificar. Eu creio nessa igreja, a igreja de Cristo, que tem avançado, mesmo com tantos perseguidores, com tantos irmãos nossos sendo mortos. Eu creio que a igreja continua avançando, a igreja do Jesus verdadeiro, que veio, mas que continua sendo o mesmo, e que há de vir em breve. Queremos estar prontos para esse momento, Pai. Por isso eu Te peço que nos ajude a renunciar. Por isso que eu Te peço que nos ajude a ter mais felicidade no que fazemos por Ti e em quem somos por Ti. E eu Te peço para que o Senhor nos ajude a ter mais comprometimento com o Evangelho, com o que o Senhor nos pede, com o lugar secreto. Essa é a vida da adoração que Te agrada. E é isso que eu Te peço nesse momento, declarando que só o Senhor pode nos ajudar, porque só o Senhor é Deus. E nós confiamos unicamente em Ti. Obrigado, Pai, por nos ouvir. Em Teu santo nome, querido amigo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe. E que a sua ida para casa seja abençoada pelo próprio Senhor, por meio de seus anjos. Vão em paz.